Olá, meus irmãos da obra Lumen, estamos aqui diretamente do nosso Palavra Encarnada e aí o programa de meditação diária do Evangelho à luz do carisma Lumen, o inconfundível. Salve a todos com vocês então, para que neste dia 16 de janeiro, tá certo, terça-feira, nós possamos então ter uma experiência com o amor de Deus por meio da sua palavra, do seu Evangelho, à luz da meditação do nosso carisma. Que alegria então é ter você aqui, que alegria é estarmos juntos e reunidos para testemunharmos e experimentarmos desse amor, saborearmos da palavra. Para isso, vamos clamar a presença do Espírito de Deus para que Ele possa nos guiar e nos conduzir nesse momento de profunda misericórdia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que essa alegria da presença de Deus, então, possa conduzir os nossos passos, conduzir esse dia e o nosso coração rumo ao céu. O Evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí até Belchior tocando aqui na hora, hein? Olha só que coisa interessante. Mas o Evangelho de hoje, ele me fez lembrar de uma música muito bonita. Na verdade, duas, tá certo? Uma é chamado Todo Tempo é Pouco Pra Te Amar. E aí tá na Brasas do Forró. Inclusive eu lembro muito da avó Terezinha quando eu escuto essa música aqui. E também Tempo Perdido, do Renato Russo, né? Do Legião Urbana. Mas olha só que coisa interessante a leitura de hoje, meus irmãos. O Evangelho de Marcos é o menor dos livros, tá bom? Ele foi escrito justamente para ser um anúncio querigmático, a vida de Jesus é mais curta, e logo aqui no início a gente já está vendo o quê? Jesus com as suas missões, com as suas curas e também já chamando a atenção e causando estranheza, principalmente nos fariseus. Eu fico me perguntando, rapaz, ô raça nojenta, né? Nojento! Esses fariseus, estão em todo canto, parece barata, né? E aí fica olhando, fica ali de olho, né? Pronto para pegar alguma situação e querer reclamar. Ô povo chato, meu abuso, né? Mas olha só, Jesus ele estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Dia de sábado, para o povo judeu, é um dia sagrado. Para eles é o Shabat. É o dia que Deus ele descansa. Eles pegam aquela lógica da criação, de acordo com a narrativa do Gênesis, né? Alegórica, ou né? A mãe igreja nos deixa bem livres em relação a acreditar que o mundo foi criado em 6 dias, ou a acreditar que foi ali um processo, e o livro do Gênesis, de fato, ele está dentro de uma categorização alegórica, tá bom? É uma linguagem para explicar. E que nada vai contra a ideia da ciência também, pelo contrário, né? Fides et ratio, fé e razão, tem aí, são formas diferentes de explicar a mesma fenomenologia, né? Falam em fenomenologia, lembra de Ronaldo Fenômeno? Mas olha só que coisa interessante, meus irmãos. Então, no 7º dia, que seria o sábado, o Senhor descansa. Então os judeus eles tinham esse costume de descansar no 7º dia, no sábado, no Shabat. Só que aos poucos o povo foi passando por um processo muito delicado em abandonar a fé para ficar cada vez mais preocupado com liturgias excessivas e que acabavam tirando o próprio sentido.
O rito ele é importante, as liturgias são importantes, o método é super necessário porque é a partir dele que nós temos contato com os sacramentos e tudo mais, porém não pode ser o rito pelo rito. O rito nada mais é do que uma forma de nós vivenciarmos a essência. Então o carisma lumen ele é algo sublime, ele é criado por Deus e ele se manifesta em nossos corações. Como estamos inseridos na sociedade, nós temos estruturas humanas que vão gerir e vão proporcionar uma melhor vivência disso. E às vezes a gente erra, e às vezes a nossa limitação está ali. Então, o que tem acontecido? Os judeus, eles acabaram se perdendo em várias regras, em várias ritualísticas e acabaram esquecendo a essência das coisas. Então, eles acabaram transformando o sábado num dia de não poder fazer nada. Claro que você não faz, entre aspas, nada no sábado, descansa para poder se conectar com a família, com Deus, refletir sobre o seu amor. O que seria para nós hoje o domingo, tá? Porque para nós, depois que Cristo ressuscita, ele ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo, no Dominus, no dia do Senhor. E agora para nós, cristãos católicos, o dia mais importante de todos é o domingo, tá? Então a gente passa a semana ali com as nossas obrigações e no domingo somos convidados a refletir e pensar sobre, né? Estar junto a Deus. O problema é que o sábado não era só para refletir e rezar, ele acabou sendo utilizado para oprimir o povo. E aí Cristo, passando com seus discípulos, a galera bateu a fome, né? Oxe, menino, rangão, galera brocada, né? O pé doido ali, estourou, galera. Né? Muitos, talvez, de nós aqui, ou muitos dos nossos irmãos aí nas casas de acolhimento, nas casas, né, de caminhada, muitas vezes escutaram a palavra estourou lá na praça. Estourou é a gíria que se usa para dizer que chegou comida lá na praça, né? Na rua, enfim. E quantas vezes o escutar o estourou já gerou uma alegria no seu coração, porque ia saciar aquela fome ali imediata, mas a alegria maior estava por vir, que era saciar a tua alma, não é? O encontro do abandonado com o ressuscitado que causa a explosão de alegria. E aí Jesus então estava passando por uns campos de trigo. Tem uma interpretação histórica que diz assim: quando você tem uma estrada em campos, né, de cereais e tudo mais, o que está passando da cerca você pode retirar e comer, certo? Principalmente naquela cultura do Oriente Médio, principalmente na cultura aqui mais voltada para o povo judeu. Então, se eu estou passando numa rua, numa estrada, né? Rua não, numa estrada, e aí tem cereais, tem árvores que os seus galhos, né, os seus ramos, eles dão para a estrada, eu posso retirar ali. Qual é o problema? Se sábado é o dia do descanso, nós não podemos colher trigo, nós não podemos colher porque seria uma violência. Mas como assim? Se eu estou com fome e o meu corpo precisa, eu vou deixar de comer por conta disso? Então os discípulos começaram a arrancar as espigas. Uxa, olha aí, meu chapa, a galera andando com Jesus, a missão era pesada, quem é missionário sabe, né? Dá uma fome, mas o Senhor é generoso. E aí apareceram as espigas de trigo no meio do caminho. Rapaz, o que aconteceu? Os discípulos começaram a arrancar. Ande, Tonha, venha, né? E aí começaram a pegar as espigas e tal. Eu não sei onde é que esses fariseus estavam, que começaram a olhar e reclamar. Ô povo chato, ô povo feio. Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado? O que não é permitido? Aí foram tirar satisfação com Jesus, né? Aí, Jesus, teus amigos aí infringindo a lei. Que história é essa? Igual o Tiririca, né? Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Meu irmão, eu queria, Senhor, me dar a tua paciência, só um pouquinho dela. Porque eu não sei o que eu tinha feito com esses fariseus, não. Ave Maria. E Jesus diz assim: por acaso vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e tiveram fome? Ou seja, Jesus, ele fala a linguagem que aquele povo está acostumado. Ele fala a linguagem mais simples para o mais pobre, ele fala a linguagem mais rebuscada para o mais metido a sabichão. Então os fariseus são doutores da lei. Jesus respondeu com a lei. O que a lei diz? O que a nossa história diz? O que a Sagrada Escritura diz? Que quando Davi passou necessidade e fome, o que foi que eles fizeram? Eles entraram na casa de Deus e pegaram os pães que estavam ofertados a Deus. Então, como é que eram aquelas orações naquela época? A galera entrava no templo, fazia uma oferta, não era de dinheiro, né? Não era o Pix, passa o Pix. Inclusive, já passamos da metade do mês, vamos fortalecer a nossa campanha do 100%, porque 2023 foi com emoção, tá certo? 2024 vai ser com unção, vamos bater a meta antes, se Deus quiser, e vamos anunciar a alegria do que é o Lumen ser feliz, do que é o nosso carisma, e conseguir, né, mais cadastros que, na verdade, são simplesmente o quê? Simplesmente pessoas que foram alcançadas pelo encontro salvífico do nosso carisma, que nós devemos anunciar.
Viu? Então o que acontece? Jesus até diz o tempo, quando Abiatar era sumo sacerdote. O que aconteceu aí? Davi comeu os pães oferecidos a Deus e entregou para os seus companheiros. Quem só podia comer era o sumo sacerdote. Ou seja, quem podia comer era só quem? Era só o padre Edmar. Só o padre Deusimar. Aí é bom demais, né não? É muito pão para pouco padre. E aí, inclusive, assim, uma saudade aos nossos padres, né? Era o padre Anderson, oxe, padre Christopher, padre Diego Félix, só os caras, pouco padre para muito pão, menino. E a galera morrendo de fome, né? Um abraço, um beijo no coração dos nossos padres. Vamos rezar hoje pelos nossos padres aí, pelos nossos seminaristas, né? Quando eu falo nossos, são todos de toda a igreja, mas aqueles que têm identificação com Carisma Lumen, né? De um modo mais especial do coração. E aí então Jesus falou que, olha, se até Davi comeu o pão que era para Deus, por que já vale o menino aqui que estão comigo, né? Então, Jesus ele falou algo muito bonito. O sábado não foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem, melhor dizendo, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, nós fomos criados para Deus. E tudo aquilo que Deus criou é para a salvação do homem, para que eu e você possamos encontrá-lo, adorá-lo e reverenciá-lo. Inclusive o nosso carisma. Então, que nós possamos pedir ao bom Deus a graça de vivenciarmos a unidade. E a unidade consiste em estarmos cada vez mais unidos ao carisma, estarmos cada vez mais unidos aos direcionamentos do Conselho Geral, da Mãe Igreja, para que assim, como irmãos, possamos construir o reino. E perceber que tudo é dom de Deus e que com discernimento e com prudência nós somos convidados também a fazer isso. Será que eu e você hoje estamos nos perdendo simplesmente nos rituais, nos proformas? Será que a vivência do carisma tem sido somente um checklist? Hoje eu tenho passado por um momento bem peculiar na minha vida com o Miguelzinho. Daqui a pouco ele vai aparecer em Palavra Encarnada, tá? Mas que tem demandado certo tempo. E eu penso muitas vezes nas tentações, que vem, dizer que eu não estou conseguindo corresponder e tudo mais. Mas é sempre aquela velha e nova máxima. É o ser. Vamos hoje então decidir por ser o carisma e fazer um exame de consciência e perceber aonde eu tenho me perdido em ritualísticas. Mais uma vez dizendo, os direcionamentos, as obrigações, as recomendações são necessárias e elas é que nos levam às práticas, e as práticas com um coração sincero nos levam a Deus, mas jamais pode ser um fim em si mesmo. Que o nosso carisma então seja a resposta, primeiramente para o nosso coração e depois para o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo nossa luz. Escuta a música Todo Tempo é Pouco para Te Amar, para entender então por que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Tamo junto, valeu!